alimentos compensatórios na separação. O que é isso? Gente, nós sabemos que quando um casal se separa, se existe a chamada dependência econômica, um pode pedir para o outro pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, ela serve para quê? Para que aquele cônjuge ou companheiro que dependia do outro consiga se manter, consiga se sustentar, vestir, enfim, seguir com a sua vida. Isso acontece quando um cônjuge ou um companheiro tem uma ligação de dependência econômica com o outro. Por exemplo, o João casou com a Maria e a Maria parou de trabalhar. Ela vivia cuidando da casa, do lar, dos filhos. Depois de alguns anos, João e Maria se separam. Maria, ela não vai ter emprego, enfim, não vai ter como se manter. Maria dependia financeiramente do João. Logo, ela vai poder pedir pensão alimentícia para conseguir se manter as suas necessidades básicas. E esse pagamento de pensão, ele pode ser provisório, se a outra parte conseguir retornar ao mercado de trabalho, tiver condições de retornar ao mercado de trabalho, e também poderá ser definitiva, vitalícia, se a outra parte não tiver condições, seja pela idade ou pela condição de saúde, de retornar ao mercado de trabalho. Esses alimentos nós chamamos de pensão alimentícia. Agora existe também os alimentos compensatórios. Que trem é esse? Já não basta a pensão alimentícia? Pois é. Quem aí não ouviu o caso da Ana Hickman, que recentemente foi condenada a pagar alimentos compensatórios para o ex-marido Alexandre? Alexandre, ele tem condições de se manter. Alexandre consegue se sustentar, se vestir, ele não precisa da Ana Hickman. Por que ele vai receber pensão? Porque os alimentos compensatórios, eles têm outro objetivo, não é manter, não é suprir as necessidades básicas da outra parte, mas manter o padrão de vida. Ou seja, se uma das partes, com a ruptura do vínculo conjugal, seja na união estável ou num contexto de casamento, passa a ter um padrão de vida muito inferior, um desequilíbrio financeiro muito grande, ele pode pedir para outra alimentos compensatórios para equilibrar a condição financeira. Isso mesmo. Então, se um casal tem uma vida lá, vive super bem, tem uma vida de luxos, mas um deles é que patrocina isso, por ocasião de eventual divórcio ou separação, o outro vai poder pedir alimentos compensatórios para equilibrar, para manter o padrão de vida que vinha levando, certo? No caso da Ana Hickman, o que a gente tem que pensar? Temos aí um casal que viveu anos e anos juntos, construíram um patrimônio, só que nessa construção do patrimônio, ela era a estrela. Todos os negócios levavam a cara dela, afinal de contas, ela era uma modelo muito requisitada e atualmente ela é uma apresentadora muito requisitada. Com a ruptura do casamento, é óbvio que todas as empresas, todos os trabalhos que eram desenvolvidos ali naquele núcleo empresarial e familiar ficaram com ela. Afinal de contas, o ex-marido, né, ninguém tem interesse no ex-marido, a figura ali é a Ana Hickman. Logo, ele pediu alimentos compensatórios para que ele continuasse tendo aquele padrão de vida que ele levava enquanto casado e enquanto sócio dela nas empresas que ela tinha. Ah, mas ele roubou ela. Certo, isso aí não sei se roubou, isso tudo vai ser avaliado no processo, está sendo avaliado nos processos. Vai caber ao julgador, ao final, determinar se houve algum desvio e certamente ele vai responder, né? Mas neste momento a justiça entendeu que era cabível sim o pagamento de alimentos compensatórios da Ana Hickman para seu ex-marido. Então, alimentos compensatórios, eles têm por objetivo manter o padrão de vida do cônjuge que sofreu uma ruptura financeira significativa
com a extinção do vínculo conjugal, seja num contexto de união estável ou num contexto de casamento. E essa perda, essa desigualdade patrimonial, ela pode ser causada pelo regime de bens adotado no casamento ou até mesmo pela dinâmica econômica do casal. Se um casal resolve casar pelo regime da separação total de bens, sendo que um deles tem um poder econômico aquisitivo muito grande, o outro nesse casamento, ele vai se beneficiar da realidade da parte que tem ali um poder aquisitivo muito bom. Contudo, em eventual divórcio, a gente sabe ali que o regime é da separação total de bens. Então, aquele cônjuge que não teve um crescimento patrimonial, que não tinha um poder aquisitivo grande, vai sair do relacionamento sem ter patrimônio, porque quem adquiriu, quem construiu foi o outro cônjuge. E só que esse cônjuge que sai do relacionamento e não tem ali um grande poder aquisitivo, não tem direito à partilha de bens, enquanto ele estava com o outro, ele tinha uma vida confortável. Então, ele vai poder pedir alimentos, pensão alimentícia, se for o caso, para se manter, e vai poder pedir alimentos compensatórios para manter o padrão de vida que vinha levando. Inclusive, se por acaso esse cônjuge, esse companheiro, não tem necessidade de pedir pensão alimentícia porque trabalhava, ele pode pedir alimentos compensatórios, se demonstrar que o fruto do trabalho dele não lhe possibilita ter o mesmo padrão de vida que ele vinha levando enquanto casado lá com o outro. Então, é muito importante fazer essa diferenciação dos alimentos compensatórios para os alimentos habituais. A diferença é gritante. Os alimentos habituais é para o sustento, para as necessidades básicas. Os alimentos compensatórios, eles vêm para igualar o padrão de vida que a pessoa vinha tendo em razão do vínculo conjugal. E quais são os requisitos para se conseguir os alimentos compensatórios? Primeiro deles, desigualdade financeira significativa. Quem quer os alimentos compensatórios vai precisar demonstrar que com a separação ou com a dissolução da união estável, passou a ter uma vida muito inferior do que tinha enquanto casada. Precisará demonstrar desigualdade financeira que se criou com a separação, com a extinção do vínculo conjugal. E aí não adianta ser algo pequeno, tem que ser algo substancial. Que mais? Relação direta com a dinâmica conjugal. É necessário demonstrar que a perda financeira decorrente da extinção do casamento ou da união estável está relacionada ou ao regime de bens, num contexto de separação total, ou no papel desempenhado por cada cônjuge quando do casamento ou da união estável. E aí a gente volta a citar o caso da Ana Hickman. Quem era a cara das empresas? Né? Quem que tinha o prestígio? Quem que era famosa? Ana Hickman. Mas o Alexandre ficava por trás, desde que ela começou a carreira. Logo, por ocasião da separação, as empresas, não fazia sentido eles dividirem as empresas ficaram com a Ana Hickman. Mas estão falidas, têm dívidas, ok. Mas ela ainda tem um proveito econômico grande com isso, com as empresas, com a imagem dela e etc. Ele, em contrapartida, ninguém mais tem interesse. Logo, a condição financeira dele passou a ser muito reduzida, as condições, inclusive, de trabalho também, e isso em razão da dinâmica conjugal do casal. E o patrimônio que ele vai ter direito. Gente, tem patrimônio, mas está em processo litigioso, ou seja, ele não pode dispor de nada. E, além disso, tem toda a questão das dívidas que se discute ali, inclusive a responsabilidade dele por esse passivo imenso criado. Capacidade financeira do alimentante. Isso é muito importante. Não adianta se separar, uma das partes alegar que não tem as mesmas condições financeiras que tinha por ocasião do casamento, no entanto, o outro também não tem mais. Isso acontece em contextos de falência.
A gente sabe que pessoas às vezes têm um império, têm empresas e vêm a falir, né? Então, se a parte que se quer pedir a pensão alimentícia, os alimentos compensatórios, né, também não está em boa condição financeira, também está falindo, a justiça não vai deferir. E aqui a gente poderia até comentar, trazer a questão da Ana Hickman, afinal de contas, ao que se sabe, o relacionamento ali, ao final do relacionamento, veio também com muitas dívidas. Dívidas estas que se atribui a responsabilidade ao ex-marido. Então, tem também essas questões a se considerarem. E nós temos também o requisito da ausência de culpa exclusiva do requerente, de quem está pedindo a pensão. Esse requisito ele é questionável e não é unanimidade, tá? E o que se analisa? Se a parte que está pedindo os alimentos compensatórios não deu causa ao divórcio, não deu causa àquela situação que ela está passando. Aqui também a gente pode trazer o caso Ana Hickman. Afinal de contas, ela atribui o divórcio ao comportamento agressivo do ex-marido. Só que ele alega que ele não era agressivo. E ela também atribui a condição financeira do casal à má gestão do ex-marido. Só que tudo isso ainda está em discussão. Não temos nada concreto, julgado, definido. Portanto, a justiça entendeu, nesse caso, que caberia, sim, neste momento, ao menos, o pagamento de alimentos compensatórios da Ana Hickman para o ex-marido. Agora, uma questão bem polêmica. E na hipótese de traição? É cabível alimentos compensatórios? Porque a gente sabe que quando se trata de alimentos normais, de pensão alimentícia, o cônjuge que traiu ou o companheiro que traiu não pode pedir pensão alimentícia para o outro. E os alimentos compensatórios? Pode pedir ou não? Pois é, vai depender do entendimento de quem julgar. Não temos aí uma unanimidade de entendimentos. Contudo, por analogia, no meu entendimento, se o cônjuge que traiu não pode pedir pensão alimentícia, também não pode pedir alimentos compensatórios. Então, vamos entender a diferenciação entre os alimentos compensatórios e os alimentos comuns. Finalidade, a gente viu que os alimentos comuns, eles servem para subsistência, para a manutenção do cônjuge ou companheiro que tinha uma dependência econômica do outro. Já os alimentos compensatórios, eles buscam equilibrar as perdas econômicas advindas da extinção do vínculo conjugal. Ou seja, equilibrar a condição financeira que se tinha antes do fim do casamento ou da união estável. Duração. Os alimentos comuns, eles não têm necessariamente um prazo definido. Claro que, se o juiz entender que a pessoa que pede os alimentos tem condições de retornar ao mercado de trabalho em determinado tempo, em razão da idade, em razão das suas condições, pode ser que a justiça determine um prazo definido ali para pagamento da pensão alimentícia. Mas a gente sabe também que, em alguns casos, os alimentos normais, eles podem ser arbitrados, inclusive, de modo definitivo, vitalício. Já os alimentos compensatórios, eles sempre terão um prazo definido. Eles têm como natureza a transitatoriedade. Entendido? Critérios para concessão. Os alimentos comuns, eles se baseiam na necessidade e na possibilidade, que é aquilo que a gente vê sempre quando fala de pensão alimentícia. Quais são as necessidades de quem recebe os alimentos e quais são as possibilidades de quem paga. Já os alimentos compensatórios são concedidos para mitigar um desequilíbrio patrimonial. E aí vai caber à justiça analisar a situação econômica antes da separação e posterior, certo? E dentro da nossa jurisprudência, nós temos julgado, sim,
que tratam dos alimentos compensatórios, e nós podemos citar como exemplo casos em que um dos cônjuges abandona a carreira profissional, que tem uma vida confortável com seu ex-cônjuge ou ex-companheiro e depois com a separação passa a ter uma vida financeira muito inferior, e aí a gente trata o equilíbrio com os alimentos compensatórios. Também temos a questão daqueles casais que têm empresas juntos, como é o caso da Ana Hickman e do Alexandre, e que com a separação um deles passa a não ter mais acesso às empresas, à administração, e com isso também é necessário reequilibrar. Então os alimentos compensatórios vêm nesse sentido. E temos também uma série de outros casos em que é possível se verificar uma queda abrupta no padrão de vida de uma das partes e, portanto, os alimentos compensatórios são sim deferidos pela justiça. Então, pessoal, o que é importante ter em mente? Alimentos compensatórios são diferentes de pensão alimentícia, de alimentos comuns. Os alimentos compensatórios, eles servem para mitigar os prejuízos advindos da ruptura abrupta do padrão de vida por um dos cônjuges ou companheiro, por ocasião de eventual divórcio ou dissolução de união estável. Esse é o objetivo dos alimentos compensatórios. Eles são transitórios, ou seja, tem prazo definido, e eles visam mitigar um desequilíbrio patrimonial que veio com a separação, certo? Ainda sobre pensão alimentícia, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre pagamento de pensão alimentícia para ex. Assistam.